Olá pessoal, meu nome é Drica, esse é meu canal. E hoje eu vim abordar com vocês novamente o tema depressão. É um tema muito importante, é um tema que se discute muito, é um tema que se tem muito preconceito. Como eu disse no meu último vídeo, eu teria uma consulta esse mês, já passei pela consulta no dia 15 e eu venho aqui para trazer o resultado para vocês e para bater um papo, para falar para vocês sobre o resultado e também para fazer um desafio. Bom, primeiramente, eu desejo que todos estejam em paz, com muita saúde. Bom, vamos lá. Meu resultado deu bem alterado e os médicos resolveram marcar exame já para que daqui 2 meses. Eles alteraram o meu hormônio de 50 da tireoide para 100 e na minha esperança eu vou começar, como eu disse, eu iria começar um desafio para ver se eu começo a perder um pouco de peso, porque com tudo isso eu engordei 10 quilos, de 79 eu fui para 89 quilos, mas eu ainda me encontro bem debilitada, mas o hormônio demora de 40 a 60 dias para ir tá fazendo um efeito mais bacana, mas eu já tenho tentado de vez em quando fazer uma caminhada leve, meu filho me acompanha, porque eu tenho bastante falta de ar, mas a gente está conseguindo aí, estou tentando fazer uma alimentação um pouco fora de carboidrato, que para mim, por conta da redução de estômago, ela é mais fácil, né? É mais fácil de não estar causando tantos vômitos. Então eu tenho comido um pouco mais de salada, ovos, mas vamos ver o que dá, né? Quem sabe daqui a um mês eu tenha perdido aí 1, 2 quilos. Vai ser pouco, mas já vai ser um começo, né? Mas vamos lá, eu quero falar sobre a depressão. Bom, pessoal, conversando com a médica que me atendeu, a doutora Rafaela, ela explicou que quando a gente está com um TSH muito alto, a depressão ela vem de uma forma muito agressiva e mexe com todo o nosso organismo. Então eu estou no estágio de depressão muito alto e ela explicou que não só a depressão, mas acaba mexendo com todos os meus órgãos. E eu quero aproveitar para falar que eu tenho sido julgada por algumas pessoas que a depressão é frescura, que a depressão é falta do que fazer, que a depressão é coisa de quem não quer trabalhar, e não é nada disso, né? Eu escutei até uma pessoa falando que a depressão é o inimigo, né? Que é coisa do inimigo. Mas eu conversando com um ancião da minha igreja, ele falou que não, que a depressão não é coisa do inimigo. Ele se aproveita da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, para que a gente tome pensamentos ruins, mas a depressão é uma doença da alma, né? Como havia falado anteriormente. A depressão, ela nos causa uma tristeza, um desânimo, ela nos traz
é uma vontade de ficar só deitada, de não ter contato com as pessoas, de ver o mundo sem cor, de ver a pior coisa que eu acredito que mata na depressão é quando a pessoa olha pra gente e fala assim: ah, mas você é bonita, você tem um filho lindo, você tem onde morar, você tem o que comer, você tem um carro que te leva e te traz. Gente, pelo amor de Deus, não use esse termo, porque quando vocês falam isso, a gente sabe de tudo isso. E isso afunda nós cada vez mais, porque nós que temos depressão sabemos de tudo isso. E isso nos leva a uma culpa tão profunda, porque nós temos consciência que temos uma família, que temos amigos, poucos, mas temos, que temos uma casa, temos um teto, temos filhos, temos maridos, temos um relacionamento, temos, enfim, temos consciências, mas não temos controle sobre esse sentimento, porque esse sentimento ele é na alma. E eu sempre costumo dizer que o sentimento, essa dor na alma, ela não tem remédio, ela apenas tem um paliativo, que é Deus, né? Então, em tempos de pandemia, aonde nós vamos procurar Deus, né? Às vezes as pessoas falam, assista um culto online. Não é a mesma coisa quando a gente vai buscar numa igreja, num centro espírita, numa comunidade, numa doutrina, aqui em casa mesmo, dobrando o joelho, falando com Deus, louvando a Deus, ajuda muito, mas tem muita diferença, né? Então eu quero passar para vocês, não critique, não fale para o outro aquilo que você não tem conhecimento de causa, porque cada vez que vocês falam que vocês têm tudo fácil, a gente fica pior. Então eu estou passando por aqui para falar, se você não tem o que falar, não tem conhecimento de causa, não fale. Porque cada vez que vocês falam o que vocês não sabem, nós que estamos na fase de depressão ficamos pior. E isso acaba piorando a nossa situação. Então a gente acaba tomando uma porrada de medicamentos fortes, a gente fica meio passado porque os medicamentos são fortes, medicamentos para depressão, medicamentos para dormir, medicamentos para ansiedade, medicamentos para N coisas. Mas, no fundo, não é isso que a gente precisa. A gente precisa só, às vezes, que as pessoas não ouçam. É um pé no saco ouvir uma pessoa deprimida, eu sei. Mas procure se colocar no lugar do outro, né? É tão difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sabe qual é a dor. Não é fácil, mas faça um esforço, né? Porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, né? É um momento delicado, é um momento difícil. Eu tenho andado muito sozinha. As pessoas que estão muito próximas de mim é meu filho, a minha mãe. E eu sei que eles sofrem com isso, mas eles também são limitados em me ajudar, né? Mas eu tenho buscado força em Deus, porque é Ele que
conhece o nosso coração, o nosso levantar, o nosso deitar. É Ele que conhece o que passa na nossa vida. É somente Ele que sabe o que acontece na nossa intimidade. Então não critique. Se você não pode ajudar, procure uma pessoa que possa ajudar, né? Em outra ocasião eu vou abordar melhor para vocês, mas eu quero falar para vocês rapidamente um pouco ter uma personalidade, um transtorno de personalidade chamado borderline. Borderline, ela quer dizer uma pessoa que vive nas bordas, né? Uma pessoa que vive em cima do muro. Ela nunca sabe, ou ela é 8 ou ela é 80, né? É uma pessoa que vive 100% emoção. Ela não tem razão. E ela ama demais, ela sofre demais. O mundo dela é com cores intensas, com cores tudo fluorescente, com cores berrantes, e nós somos totalmente incompreensíveis aos olhos de quem não conhece. É um assunto bem interessante, mas eu vou abordar mais para frente. Mas só para vocês saberem, todos os borderlines, a grande de probabilidade de suicídio dos borderlines é muito grande. Uma atriz muito famosa aí que todo mundo conhece, que acabou se matando, é a Amy House, não sei lá falar muito bem o nome dela. Ela era uma borderline. E os grandes atores, atrizes aí que a gente tem, que interpretam seus papéis maravilhosamente e se entregam aos seus papéis, geralmente eles têm borderline, porque eles conseguem fazer o papel com tanta perfeição, porque eles vestem exatamente o papel como se fossem aquele personagem. Então, é um assunto bem interessante para a gente abordar. E ele está bem ligado com a depressão. Mas é um assunto bem extenso e eu abordarei numa próxima oportunidade. Eu passei mesmo para dar um recadinho, né? Para falar que eu passei no médico e eu consegui, graças a Deus, depois de anos, uma vaga para estar passando numa consulta na psiquiatria, para a gente acompanhar, porque eu não posso ficar sem acompanhamento psiquiátrico. Eu passava por uma psicóloga e eu vou ler uma palavra, né, para a gente não fugir aí. E eu tenho um livro bacana também para falar sobre depressão, que são Mentes Depressivas, as 3 dimensões da doença do século, que é da grande psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva, autora de Mentes Perigosas, que também é a Mentes que Amam Demais. Uma pessoa incrível que aborda vários assuntos e ela aborda assuntos que vale muito a pena a gente ler, né? E ler ajuda sempre a gente, né? Então vamos lá, vou tirar uma palavra aqui. Saiu Jeremias 4, é um versículo, uma palavra curta. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andará mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não o semeais entre os espinhos.
circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios de vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa trazer muita saúde, paz, sabedoria, discernimento. Eu desejo para todos muita saúde. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.